Bom, meus queridos, então vamos agora responder algumas questões sobre concentração fundiária. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Bom, ele quer saber, né, qual o fato que foi determinante para que acentuasse o destaque no texto. Vamos ver. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Falou em concentração fundiária, lei de terras quase sempre presente. Então, o fato legal aí é a lei de terras. A consequência da lei de terras, a gente já sabe, né, meus queridos? A gente viu no vídeo. Vamos responder a questão. Pois bem, essa é uma daquelas questões que a gente poderia ir muito bem direto à resposta. Mas vamos ler as alternativas. Letra A, reforma agrária. Não. A lei de terras, apesar de ter esse sentido, entre aspas, na verdade só fez o quê? Aumentar a péssima distribuição de terras que o Brasil tem. Letra B, expansão mercantil. Não, nada a ver com expansão mercantil. Letra C, concentração fundiária. É isso aí, né? Pior distribuição de terras, concentração fundiária. Aliás, é o tema até da questão, né? Letra T, desrealização da elite. A elite saiu Não, na verdade a elite permaneceu. Ela só vai sair com a indústria num século depois. E mecanização da produção. Também é uma coisa que vai acontecer um século depois. Também não tem nada a ver. A resposta, lei de terras, estatuto da terra, tudo isso beneficiou a concentração fundiária. Letra C. Vamos lá? Mais outra questão desse tema tão cobrado. Bom, através de um canto, através de uma música, ele quer saber qual é a característica do mundo rural brasileiro no século XX. Vamos ver, né? Essa parece também não ser muito difícil. Canto dos Lavradores de Goiás. Tem fazenda e fazenda, que é grande perfeitamente. Sobe serra, desce serra, salta muita água corrente. Sem lavoura e sem ninguém, o dono mora ausente. Lá só tem caçabeiro, tira onda de valente. E isso é que é grande barreira que está em nossa frente. Tem muita gente sem terra, tem muita terra sem gente. Nossa, o quanto eu já falei para vocês essa frase, né, no vídeo. Porque ela justamente reflete a concentração fundiária no Brasil. E aí vem um caso mais grave ainda, que ele não está nem falando de terras, grandes terras que estão sendo produtivas. Ele ainda está falando de terras improdutivas. Então, esse é um dos grandes discursos que você tem dentro do contexto da agricultura brasileira. Vamos ver o que é que a alternativa manda. Letra A, atuação da bancada ruralista? Não, canto de trabalhadores, não é a bancada ruralista aí que está atuando para isso, de jeito nenhum. Letra B, expansão da fronteira agrícola? Não, o texto não se refere especificamente a isso. Valorização da agricultura familiar? Não, o que menos tem aí é valorização de agricultura familiar. Letra D, manutenção da concentração fundiária. Está aí a resposta. Meus queridos, questão do Enem. Vejam como eles gostam desse tema. Isso é muito cobrado. E letra E, implementação da modernização conservadora. Também não fala em modernização, também não fala em nada disso. Resposta à letra D. Vamos lá, ainda sobre o tema concentração fundiária. Ficaria aqui 2 horas falando só desse tema. Questões do Enem. Porque são muitas. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na... Apesar de ser uma questão muito mais ligada à história, mas tem muito a ver com o tema que a gente falou, né? Conjuntura histórica e a ordem jurídica abordada. Vamos ver qual foi. Lei número 601, 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Meus queridos, aí, né? 1850. Aquisições de terras devolutas. O que seriam essas terras devolutas? Terras que não tinham nenhum tipo de, como vou dizer, escritura,
essas terras teriam que ser devolvidas para o governo e só poderiam ser adquiridas através de compra. Quem é que tinha terras devolutas? População pobre, né? Então aqueles pobres que não tinham escritura acabaram devolvendo essas terras para o reino, e o reino acabou vendendo essas terras para quem? Para quem tem dinheiro, né? É a lei de terras, meus queridos. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na mercantilização do trabalho livre? Não. Em 1850 ainda tínhamos a escravidão, apesar daí ter surgido as primeiras leis anti-escravidão. Letra B. Desculpa. Retração das fronteiras agrícolas? Também não. A gente não tem aí uma redução das fronteiras agrícolas. Isso, na verdade, vai contribuir para o aumento das fronteiras agrícolas. Letra C. Demarcação dos territórios indígenas. Até hoje, os índios esperam essa demarcação de terras. Letra D. Concentração da propriedade fundiária. Olha ela aí. De novo. Questão do Enem. A resposta, la même chose, como diz os franceses. Concentração da propriedade fundiária. E letra E. Expropriação das comunidades quilombolas. Também não veio falando sobre isso. Também não era essa a intenção. A resposta é a letra D. Vamos então continuar com la même chose, concentração fundiária. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que características da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico abaixo? Ou no gráfico apresentado, melhor dizendo. Então o que é que ele quer aí? Ele quer, na verdade, a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Ou seja, quando a gente viu uma tabela que tem lá na videoaula, eu disse o que para vocês? Eu disse, olha, o Brasil é um país onde nós temos muita terra para pouca gente e muita gente para pouca terra. Então, essa é a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais. Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico? Vamos ver, né? Mas aí também, questão de concentração fundiária, a gente também já poderia ir direto, né? Mas vamos ver. Bom, isso tem muito a ver com aquela tabela que foi mostrada na videoaula, né? Muita terra, pouca gente. Então a gente percebe o seguinte, percebe que terras acima de 1.000 hectares no Brasil corresponde a 53% da área agrícola brasileira. Nesse dado aí, um pouco a mais daquilo que foi representado na tabela, porque varia de ano para ano. Mas aproximadamente metade da área agrícola brasileira é de terras acima de 1.000 hectares. Isso acaba evidenciando a péssima distribuição de terras que nós temos no Brasil, a grande concentração fundiária. Eu acho que a gente, nessa questão, já poderia ir também direto para a resposta. Vamos ver. Letra A. A concentração de terras nas mãos de poucos. Tá aí, né? Concentração de terras na mão de poucos, gente. 53% das terras na mão de menos de 1% dos proprietários de terra. Resposta letra A. Letra B. A existência de poucas terras agricultáveis. Não. Mais da metade do território brasileiro é de terras agrícolas. Letra C. O domínio territorial dos minifúndios. Não. Os minifúndios têm um domínio territorial de propriedades, de donos de propriedades, mas não do tamanho da área, de forma alguma. Letra D. A primazia da agricultura familiar. Grandes propriedades, agricultura familiar? Claro que não, né? Agricultura extensiva, voltada principalmente para atender o mercado externo. E letra E. A debilidade das plantations modernas. Também não, plantation moderna está inserido dentro dos latifúndios desde sempre. Resposta à letra A. Questão Enem. Questão fácil também.